O podcast Agro e Prosa não é nada mais, nada menos do que as entrevistas que eu faço em um programa de rádio. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista, e apresento um programa do agronegócio em uma emissora de rádio. Como eu recebo muitos convidados fantásticos, com muito conhecimento, e a cada dia tem um papo diferente, eu resolvi compartilhar essas entrevistas com vocês aqui nesse podcast. Vamos então ao Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje é Gabriel Colli, diretor executivo do SINDAG, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E o tema da nossa entrevista é a aprovação do projeto que inclui a aviação agrícola em estratégias contra incêndios. E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, Divino. Prazer poder estar com você hoje aqui, poder conversar com o pessoal aqui no programa Morada no Campo. Obrigado mesmo pelo convite, pela oportunidade. É isso, é um prazer ter você aqui. Pelo seu sotaque, eu já vi que goiano você não é. Ah, com certeza não. Dizem que quando um gaúcho, depois de 3 palavras, já dá para identificar, né? Eu sou gaúcho aí, nascido e criado no Rio Grande do Sul, no norte do Rio Grande do Sul, em Espumoso, a cidade que eu nasci. Opa. Hoje morando em Porto Alegre, na edição do trabalho aí. Espumoso. Você é o habitante famoso de Espumoso. Nem tanto, Cidade pequena aí, dá pra dizer que todo mundo conhece a gente aí, né? A família tá lá ainda, então dá pra dizer que todo mundo conhece todo mundo, né? Cidade pequena é fácil. Eu quero saber de você o seguinte, antes de entrar no nosso assunto exatamente, eu quero saber como é que tá aí no Rio Grande do Sul. Está chovendo? Como é que estão as coisas por aí? Sabe que os últimos dias estão muito curiosos, acho que é uma boa palavra que define, porque a gente teve frio, né? Agora, não, no sul sempre tem frio, né? Mas não nessa época, né? Um frio intenso, aí nos últimos dias de 4, 7, 8 graus, né? Comparados, eu acho que Goiás está muito calor, né? Pelo que a gente está vendo aí, né? Então, aqui nós estamos no oposto. No sul, alguns dias muito curiosos, até alguns dias com cerração, né? Até ameaçou voltar ao calor, mas não voltou ainda, né? Tem uma previsão de que nos próximos dias volte o calor, mas ainda não voltou, ainda tá friozinho, e para os goianos tá bastante frio, dá para dizer que nós estamos numa média de 12 a 15 graus em média todos os dias, então isso para quem é goiano a gente acha que é frio. É frio. Bom, mas nós vamos falar agora do projeto que foi votado no Senado, lá no último dia 1º, do que trata, Gabriel, esse projeto de lei 4.629/2020, que foi aprovado pelo Senado Federal? Legal. Primeiro, parabenizar você aí pela escolha, né, de trazer esse tema, né, para dentro do programa Morada no Campo. Né? O programa foi muito feliz na escolha do tema, porque, de fato, o país vem passando por uma dificuldade muito grande, né? Quando a gente fala aí na questão das queimadas, né? É um tema muito, muito falado nos últimos tempos, cada vez mais, né? Então é um desafio muito grande. E esse projeto, né, que passou pelo Senado Federal nos últimos dias, ele trata exatamente disso, né? De como a aviação agrícola pode ajudar ainda mais neste combate às queimadas de campos e florestas, né? Então o projeto deixa claro algumas ações que a aviação agrícola vai poder fazer, né? Coisa que não existia até agora. Então esse projeto ele passa a deixar claro o papel exato aí da aviação agrícola numa política nacional para o Brasil todo, né? Deixando bastante claro que a aviação agrícola já tem na sua prerrogativa legal desde 1969 poder colaborar no combate a incêndios. Porém, não tinha até hoje um projeto, né, que deixava claro que a aviação agrícola poderia ser uma política pública. Depois a gente vai discorrer aqui o que isso significa na prática, né? O que é uma política pública agora que a gente poderá ter se esse projeto seguir tramitando. Perfeito. Bom, ela foi votada, passou no Senado, agora tem outros trâmites, né? Quais serão os próximos passos para que essa PL vá para a sanção presidencial? Passando pelo Senado agora, o próximo ambiente de discussão é a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, e a gente tem uma boa expectativa, principalmente pela relevância do tema. Eu digo boa expectativa porque tem projetos que também consideramos que são muito bons, que estão na Câmara faz 5 anos e não andam, né? Isso. Então a gente tem... Mas como no Senado andou muito rápido, havia até uma expectativa que ia demorar mais no Senado e andou
muito mais rápido que se imaginava, na Câmara não é diferente. A gente também tem uma excelente expectativa que nos próximos dias já o presidente Rodrigo Maia possa já colocar em apreciação do plenário, né, para que isso possa andar o quanto antes, porque o projeto sendo aprovado na Câmara dos Deputados, e aí vai direto para a sanção presidencial, né, e pelo menos a gente não vê nos últimos meses e até anos, o projeto quando vem do Senado, dificilmente ele tem alteração na Câmara, então ele tende a ser aprovado até pela a situação das queimadas, né? Não tem nem... seria até temerário, seria um completo absurdo um projeto desse que visa colaborar no combate às queimadas não passar na Câmara. Mas política é política, né? A Câmara dos Deputados já nos deu exemplos que nem sempre ela é lógica, né? Acontecem coisas curiosas por lá. O fato do Brasil hoje estar sendo taxado lá fora de que o agronegócio está queimando a Amazônia, está queimando o Pantanal. Você acha que de alguma forma isso fez com que esse projeto andasse mais rápido? Com certeza, né? A gente fez uma avaliação que essa mídia negativa que acabou aparecendo, que o agronegócio estaria ajudando essas queimadas, ajudou a sensibilizar os parlamentares, no caso aqui na primeira etapa os senadores, para agilizar a aprovação do projeto para que os governos, né, estaduais e o nacional também, obviamente, a União, pudesse contar mais rapidamente com mais essa ferramenta que é a aviação agrícola de uma outra forma aqui, dentro de uma política pública. Bom, você é diretor do SINDAG. Eu gostaria que você explicasse para o nosso público, para os nossos ouvintes, o que é o SINDAG. Mais uma vez aqui, né, agradecer o espaço, né, da Rádio Morada do Sol FM, até para poder falar do SINDAG, né, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, que congrega todas as empresas de aviação agrícola do Brasil. São quantas, Gabriel? São 213 empresas que tem hoje no Brasil e destas 192 são nossas associadas. Então, a gente tem aí quase 100% das empresas associadas ao SINDAG. O SINDAG que vem num processo de modernização, porque desde 2016, com a mudança da legislação não sendo mais obrigatória a contribuição sindical, os sindicatos que não se modernizaram, que não passaram a oferecer um serviço diferenciado para os seus filiados, quebraram. Então o SINDAG vem num trabalho, tanto é que dobrou o tamanho nos últimos 4 anos. Então o nosso papel hoje é representar as empresas de aviação agrícola. Nós temos associados em 18 estados do Brasil, em todos onde tem aviação agrícola, na verdade. Representar as empresas e sempre buscar a evolução do setor e a articulação com os governos, buscar capacitação, buscar articulação para projetos como esse aqui, para que a gente melhore a produção agrícola brasileira, né? A aviação agrícola aí atua diretamente na produção de alimentos no Brasil, das principais culturas que o Brasil produz para consumo interno e para consumo externo também, e a aviação agrícola é esse suporte, e o SINDAG tem esse trabalho de qualificar e articular para que o setor possa evoluir cada vez mais. O SINDAG é a única entidade, né, que tem no Brasil hoje que congrega as empresas de aviação agrícola, né? Existe um outro sindicato que é o SNA, que é o Sindicato Nacional dos Aeronautas, que lá estão os pilotos, né? Certo. Mas das empresas o SINDAG é a única entidade. Então, talvez, por não ter entidades estaduais, talvez por isso que o SINDAG também tenha tanta relevância, né? Por ser uma entidade nacional e por ter quase 100% das empresas hoje no seu quadro de associados. E qual que foi o trabalho, Gabriel, que o sindicato fez para que essa votação acontecesse e para que ela fosse favorável lá no Senado? A gente recebeu, inclusive, um pedido do senador propositor do projeto, Carlos Fávaro, pedindo informações técnicas, porque havia uma ideia muito boa do parlamentar e salutar. Ele foi muito feliz na escolha do tema, de levar esse assunto adiante, de tornar a aviação agrícola uma política pública, porque isso faz com que seja possível ter orçamento, ter capacitação, uma série de coisas, né, que nós vamos falar aqui na sequência. E o nosso papel foi oferecer essas informações técnicas ao Senado, porque o Senado não tinha essas informações. Então é nosso papel, nós temos uma assessoria técnica, e que inclusive contamos com a colaboração da doutora Mônica Sarmento, que você conhece muito bem. Sim. Nos ajudou inclusive em elaborar um documento
que foi apresentada a todos os senadores, com informações técnicas que dessem respaldo para mostrar que sim, a aviação agrícola é segura e é eficiente no combate a incêndio. E quais são os parâmetros para isso? Então esse foi o nosso trabalho. Levar esse material técnico para que desse respaldo e tranquilidade aos senadores para levar esse projeto adiante. O meu entrevistado de hoje é Gabriel Colli, que é diretor executivo do SINDAG, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E nós estamos falando a respeito da aprovação do projeto, que inclui a aviação agrícola em estratégias contra incêndios. Essa votação aconteceu no Senado no último dia 1º e agora ela segue um trâmite até chegar à sanção presidencial, que se espera que seja o mais breve possível. Ô Gabriel, o autor desse projeto é o senador Carlos Fávaro. Ele tem alguma ligação com o setor? Sim, ele tem uma ligação com o campo no Mato Grosso, ele é produtor rural também, já tinha um pouco de experiência do combate a incêndios do Mato Grosso, que é um estado também, né, que sofre muito, né, com as queimadas, né, tem tido uma experiência nos últimos anos e também, né, em função de que o Mato Grosso hoje tem a maior frota de aviação agrícola do Brasil. Então, o senador também já tinha um pouco de contato com o setor, já tinha alguma noção do setor, principalmente por ver as empresas de aviação agrícola no Mato Grosso atuarem. Então, daí que veio, inclusive, a ideia dele de levar para ter um projeto de nível federal, né? Porque qual é a unanimidade de todas as pessoas do governo hoje e outras profissionais que atuam no combate a incêndio? O Brasil tem totais condições de fazer isso, só que, porém, estava faltando uma coordenação nacional, ou seja, um plano nacional, que é isso que esse projeto prevê, né? Uma política pública da aviação agrícola para que seja organizado os parâmetros, enfim, tudo como deve funcionar para que a gente tenha prevenção, porque o grande problema aqui, muitas vezes, é que a aviação agrícola é acionada depois que o incêndio já começou e já complicou muito a vida e você já teve muito prejuízo. Então, um projeto como esse aqui vai permitir a prevenção, que é o que a gente vem defendendo já há muito tempo. Em algumas regiões, os aviões agrícolas já são usados lá no combate aos incêndios, como, por exemplo, aqui em Rio Verde. Nós temos aqui empresas que criaram suas brigadas, fizeram todo o treinamento dos pilotos, enfim, tem equipes preparadas para fazer esse combate e que já estão atuando, inclusive esse ano até atuaram muito. O que muda em caso de aprovação dessa lei? E veja que interessante, né, quando você traz aí que Goiás já está atuando, né? Goiás tem a 4ª maior frota do Brasil, Goiás tem 277 aviões agrícolas. O que muda? Primeiro, ter uma coordenação nacional, né? Primeiro você tem uma coordenação que você vai organizar os processos, ter parâmetros, que hoje nos faltam parâmetros, né? Muitas vezes você tem o combate a incêndio em Goiás, que é feito de um jeito, em São Paulo de outro, em Mato Grosso de outro. Então você passa a ter uma uniformidade e uma capacitação de todos os envolvidos e permite aos governos estaduais, vai permitir, né, agora se a lei for aprovada, vai permitir aos governos estaduais incluir no seu orçamento e no seu planejamento de ação ter a aviação agrícola como prevenção, ou seja, você já ter a contratação das empresas do serviço antes dos incêndios acontecer. O que acontece na prática hoje? Como não há uma política pública definida, acontece um incêndio e aí tem a emergência, tem que correr nos governos para fazer as contratações emergenciais. Primeiro que muitas vezes aí não tem avião disponível conforme você gostaria, porque daqui a pouco em cima da hora, entre safra, o avião está na oficina, e segundo, acaba ficando até mais caro muitas vezes, porque como tudo é emergência, geralmente a emergência é mais caro, né? Então, com a lei, a gente vai poder ter economia e eficiência, né? Permitir que os governos estaduais possam ter um planejamento e ter seus planos de prevenção. Porque todo ano a gente sabe que vai ter incêndio, então vai ser possível fazer as contratações prévias e deixar de sobreaviso lá 5, 10 ou 15 aeronaves, o número que for necessário. Deixa eu ver se eu entendi bem. Ao invés do governo comprar aviões, contratar pilotos,
treinar esse pessoal e deixar esses aviões à disposição, inclusive na maioria dos meses parados, ele vai utilizar uma frota já existente? É isso? Isso, ele vai usar a frota já existente e tem um ponto que você tocou muito importante aqui. Tem 2 ou 3 estados aí que tem 1 ou 2 aviões próprios e isso a gente tem visto que não é algo tão interessante, né? Porque não é papel do governo ter todo esse mobilizado, não faz sentido, né? Ter esse mobilizado de equipamento e de pessoas, né? Para atender isso, daqui a pouco nem consegue atender como gostaria. Olha o tamanho da frota que a gente tem disponível. Basta ter um correto planejamento, que é o que o projeto prevê, para que o governo possa, né, ter a sua demanda atendida, né? E não precisa ter um imobilizado e estar comprando avião. O avião aí custa 1,5 milhão, 2 milhões de reais para cima, né? Não faz sentido o governo ter 1 ou 2 aviões parados aí, comprar para um combate que vai acontecer 15 ou 20 dias no ano, né? Então faz muito mais sentido ter um plano coordenado e organizado que o governo possa ter a prevenção de contratar 1 ou 2 empresas que deixem seus aviões aí à disposição e fora que vai custar menos de 10%, 10% é um número aleatório aqui, mas proporcionalmente menos de 10% que o governo gastaria tendo sua frota, por exemplo. Não faz nenhum sentido um governo ter uma frota de aviões hoje para combater fogo no Brasil. Gabriel, economicamente é inviável. Uma coisa que eu não entendo é por que uma lei como essa já não foi votada e aprovada há muito tempo atrás. Sabe que esse é um tema muito pertinente e eu estou há 5 anos como diretor executivo do SINDAG, é um tema que a gente discute bastante, com os parlamentares inclusive, e um dos motivos que a gente identifica a sensação que a gente tem é que nunca houve um interesse em resolver o problema. Parece que está bom assim e vamos trabalhar sempre na emergência. Parece que para parecer que todo ano a gente resolve o problema. E aí vem um efeito positivo da mídia, da imprensa, da rede social. Essa pressão toda, essa visibilidade que houve ajudou muito. Porque aí deixou claro, deixou evidenciado que o Brasil não estava preparado com um plano. A gente tem uma frota gigante desse tamanho e a gente não tinha uma lei organizando isso. Então, por isso que eu sempre reforço a importância que tem, né, a imprensa em divulgar as coisas, a própria rede social, né, usar de forma adequada, o programa aqui Morada no Campo de trazer o assunto para deixar claro, porque isso está pressionando muitos parlamentares, né? A gente está vendo um parlamentar que está mudando seu comportamento, inclusive, né? Porque hoje a população fica sabendo mais das coisas, que tem mais comunicação. Então, a pressão da população ajudou muito nesse projeto agora, né? Porque toda essa pressão até internacional, olhando para o Brasil, ajudou muito o Brasil correr com esse projeto. Então, porque é até ruim de entender, né? Como é que não tinha uma organização até hoje, né? É difícil explicar uma coisa dessa. Né? Ou seja, essa pressão, algo que de uma certa forma é algo negativo, acabou sendo positivo nesse sentido. Exatamente, né? Algo que parecia negativo, né? Mostrando a imagem do Brasil, mas para organizar internamente ajudou muito, né? E países como o Brasil, né? Eu sou brasileiro, sou apaixonado pelo meu país, mas você tem uma coisa que a gente não é bom em planejamento. Então o brasileiro ele funciona na pressão, né? Ele funciona muitas vezes na pressão, na reta final, a gente acaba fazendo as coisas, enfim, a gente acabou aprendendo a fazer assim as coisas, né? E não é diferente na política, né? Muitas vezes, obviamente aqui eu não estou generalizando, mas muitas vezes acaba que só na pressão, né? Quando acontece o problema, parece que aí as pessoas se dão conta que tem que resolver. Mas agora a gente tem uma excelente, né, um outro momento, a gente espera que realmente esse projeto prospere, passe pela Câmara, seja aprovado pelo presidente Bolsonaro, seja sancionado, né, pelo presidente, e aí sim a gente passe a ter uma discussão mais profunda das políticas públicas brasileiras voltada para o combate a incêndio, porque qualquer pessoa que você conversar hoje aí vai dizer, bom, o ano que vem tem incêndio de novo, né? Isso é fato, vai ter de novo. Bom, nós vamos ficar esperando até agosto do ano que vem para ter um incêndio, para ter que ligar lá no Clertan, na Forte, eu preciso de 2 aviões amanhã de manhã, mas por que já não resolve agora, né? E deixa planejado e preparado para que a empresa esteja, inclusive, melhor preparada para poder atender o Estado.
Hoje eu estou batendo um papo com o Gabriel Colli, que é diretor executivo do SINDAG, e nós estamos falando a respeito de uma lei que foi votada no Senado no último dia 1º e que inclui a aviação agrícola em estratégias contra os incêndios. Esse ano todo mundo falou de incêndio. Gabriel, é interessante, eu fui editor de uma revista do agronegócio durante 11 anos, eu criei essa revista, que se chamava Revista Plantar. E essa semana aconteceu algo interessante, o Facebook me trouxe uma lembrança de 8 anos atrás, de uma das capas da revista Plantar. E uma das manchetes de capa era: incêndios, este ano foi ainda pior. Ou seja, não é um assunto novo, né? Exatamente. Isso não é de hoje. Infelizmente, esse problema ainda não foi resolvido. Esse ano a gente realmente está tendo um número de queimadas muito relevante, isso é muito preocupante. Então, por um lado, né, a gente fica feliz que o projeto avançou, mas muito triste, né, pelo que a gente está vendo das queimadas, e mais triste ainda por saber que isso já poderia estar resolvido, né? A gente já poderia há muitos anos ter isso organizado e resolvido, mas, né, como não dá para mexer no passado, vamos mexer daqui para frente, né? A gente espera que realmente a sua próxima lembrança do Facebook aí nos próximos anos possa ser de que realmente esse ano foi diferente, né? Tínhamos uma organização melhor para coordenar o combate aos incêndios no Brasil. Tomara que sim. O projeto ele não foi aprovado na sua integralidade, porque houve emendas. Algumas emendas foram aprovadas nesse projeto de lei. Você pode citar algumas dessas emendas e quais são os efeitos delas? Com certeza, tem várias emendas, eu vou me ater em duas aqui até pelo nosso tempo. Uma que chama atenção muito, que é sobre a capacitação dos pilotos, né? Uma das emendas é de que existe uma capacitação específica para os pilotos, que essa capacitação possa ser organizada, obviamente através de uma ordenação aí do governo federal, e a gente é completamente favorável a isso, para que esses pilotos tenham um treinamento específico para o combate a incêndio, porque ele é um trabalho diferenciado. Ele tem, para quem não é da área, acha que é simples, mas de simples não tem nada, ele é de alto risco, exige uma alta preparação. Então essa emenda foi aprovada, e ainda bem, né, porque melhora o projeto. E outra emenda é com relação aos requisitos, aos parâmetros básicos, aos requisitos básicos das aeronaves. Então uma emenda também prevê que as aeronaves têm alguns padrões mínimos, né, que sejam eles todos autorizados pela ANAC, que é a agência que regula o espaço aéreo no Brasil, que tem esses padrões para que, como a gente tem a frota de 2.300 aviões no Brasil, não quer dizer que toda ela está apta, né? Então o projeto precisa definir quais são os padrões para ver quantas dessas aeronaves sim vão estar aptas a fazer o combate a incêndio, porque você precisa de algumas coisas especiais, né? Uma comporta especial, alguns equipamentos que não é todos os aviões que tem. Então, uma das emendas prevê isso. E o que é muito positivo também, a gente viu com muito bons olhos também, para que organize e qualifique ainda mais, tá? Porque uma coisa é importante deixar muito claro. Primeiro, a aviação agrícola não é para amador, tem que ser muito profissional. E o combate a incêndio, mais profissional ainda, porque é extremamente mais complexo trabalhar no combate a incêndio. Aliás, até a respeito dessa primeira emenda que você falou, era até uma questão que eu estava em dúvida, se os pilotos da aviação agrícola, de uma forma geral, estão preparados para esse combate a incêndios, né? Visto que as normas de voo, até como foi passado aqui para a gente numa entrevista com a Mônica Sarmento, elas são bem diferentes dos voos em um trabalho de pulverização. Exatamente. E hoje, para você formar um piloto agrícola, que ele tem uma caminhada para ser piloto agrícola, até fazer suas primeiras 400 horas de voo para depois fazer o curso agrícola, que é o último nível de formação de qualquer piloto. Em tese, ele também está apto para fazer o combate a incêndio, mas não é o que a gente vê na prática. Tanto é que existem cursos que o qualificam. Esses cursos, por mais que eles não são obrigatórios pela legislação brasileira hoje, mas o mercado mostra que é impossível você atuar no combate a incêndio sem ter um curso específico de piloto agrícola no combate a incêndio. Então, o projeto agora regulamenta isso, que sim, você vai precisar um curso específico com a carga horária X, com a carga horária, com os termos
os conteúdos aí que serão dados e organizados pelo governo federal, enfim, ministrado pelos profissionais. Então, isso deixa isso muito claro, e por mais que é uma atribuição, sim, da aviação agrícola, né, tá lá, mas a gente sempre recomenda aos empresários que vão entrar nessa área que seus pilotos façam o curso, né, um curso específico, né, existe um curso hoje em São Paulo específico disso, ou ele é dado em loco, né, como teve empresa em Goiás que já fez, né, que leva os profissionais para darem um curso na empresa e forma a sua própria brigada aérea, né, de combate a incêndio também. Isso tem sido muito comum e a gente está incentivando para que seja específico e garanta principalmente a segurança da atividade. Então, por isso a formação, a qualificação, ela é fundamental. Eu não sei se está bem claro no projeto de lei ou não, o uso dessas aeronaves seria em incêndios em qualquer bioma ou seria especificamente para a Amazônia e o Pantanal? Em qualquer bioma. Em qualquer bioma, foi uma dúvida que houve também, o próprio senador depois esclareceu, vai permitir o uso em qualquer bioma e, obviamente, isso vai estar descrito lá no plano estadual, né, de controle e combate a incêndios, que é o que vai prever esse projeto, que o projeto, né, em Minas Gerais, ele estabelece que a aviação agrícola pode ser incluída como uma política pública, ou seja, o que é a política pública? É o governante estabelecer como que ela vai ser utilizada, dentro de parques, bioma, ou vai ser lavoura, ou quais são os parâmetros de contratação, parâmetro de uso, parâmetros técnicos, tudo isso vai ser definido ainda, né? Então, o projeto é um grande avanço no abrir a possibilidade que a aviação passe a ser uma política pública no combate aos incêndios. E deixando sempre muito claro, a aviação agrícola ela não combate incêndio. Existe toda uma organização que ela é coordenada em solo, né? Tem todos os brigadistas, bombeiros, todo mundo trabalha junto, coordenado. Sozinho a aviação não faz nada. A aviação é só uma parte do processo. Se não tiver coordenação, nada vai acontecer. É interessante, o Clertan da Forte Aviação Agrícola já no nosso programa ele comentou exatamente isso que você disse. Ela é primordial no auxílio, mas ela não é a solução do problema, né? Muito bem colocado. Uma outra questão que me veio aqui à cabeça, mas eu creio que você já respondeu, é que num primeiro momento eu imaginei que como seria um projeto para a contratação dessas aeronaves pelo governo, seria utilizado somente em parques nacionais e terras do governo. Mas, quer dizer, não existe uma resolução ainda a respeito. Não, exatamente, ainda não. Isso ainda tem que ser definido, até pela questão de responsabilidade do governo, de entendimento até onde é a responsabilidade dele, né? Porque daqui a pouco existe um incêndio que não está numa área pública, mas que se deixar esse incêndio crescer, ele vai entrar na área pública e vai queimar tudo. Então, há um entendimento que também é responsabilidade do governo em áreas particulares também, que ele tem que ajudar a combater esse incêndio. Gabriel, o Brasil tem a segunda maior frota de aviões agrícolas do mundo. Essa frota ela é suficiente para atender às necessidades do maior produtor do mundo de alimentos, que é o Brasil, e um dos mais prejudicados também com os incêndios? Com certeza, e é importante, né? Tem uma informação legal você trazer essa informação do número total. A gente tem aí esta frota, então, de 2.300 aviões. É importante dizer que destes 2.300, aproximadamente uns 480 são aviões agrícolas de grande porte, que são os aviões turbo, que teoricamente são os que mais atuam no combate a incêndio. Por motivo muito simples, eles carregam mais água, né? Porque eles chegam a carregar aí 2.500 litros a 3.000 litros de água, enquanto os aviões menores carregam entre 800 e 1.000. Todos podem trabalhar no combate a incêndio. Obviamente que os maiores estão trabalhando mais porque tem um rendimento maior, né? Tem um rendimento maior, numa viagem acaba levando mais água, mas sendo muito objetivo na sua pergunta aqui, sim, o Brasil está preparado, essa frota é mais do que suficiente, né? A gente, dentro de um sistema de prevenção e organização, essa frota ela é mais do que suficiente para o Brasil estar preparado
e evitar, né, que ano após ano a gente tenha tanto desperdício aí com as queimadas, né, que a gente possa minimizar isso tendo um plano coordenado pelo governo federal. É isso que a gente tem defendido, uma coordenação e uma organização, né, para que esse profissionalismo das empresas de aviação agrícola possa ser elevado, inclusive, e quem esteja preparado, né, quem está preparado possa atuar e colaborar nesse combate a incêndio florestais no Brasil. Eu tenho uma última pergunta e você só tem 30 segundos para responder. Ainda existem empresas piratas de aviação agrícola atuando no Brasil? Sim, existem, cada vez menos. E por que cada vez menos, né? Porque a fiscalização apertou muito e quem não se legalizou acaba ficando fora do mercado. O produtor rural não contrata mais empresas piratas, né? Então o número ele é cada vez menor porque a fiscalização tem aumentado muito. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade e parabéns pelo programa Morada no Campo. Muito bem, o meu entrevistado de hoje foi Gabriel Colli, que é diretor executivo do SINDAG, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. O tema da nossa entrevista foi a aprovação do projeto que inclui aviação agrícola em estratégias contra incêndios. Você ouviu Agro e Prosa, um bate-papo gostoso sobre assuntos interessantes do agronegócio.